aqui o tempo que a administração pública tem para aplicar uma penalidade uma penalidade administrativa nesse agente público, né? A Lei 9.873 traz aí o prazo de prescrição de 5 anos. O prazo de prescrição de 5 anos, não é verdade? Então, a administração pública tem um prazo para aplicar uma sanção nesse agente público, e o prazo é de 5 anos. Isso também está prescrito no artigo 23 da Lei 8.429, de 92. Artigo 23 da Lei 8.429, de 92, traz lá o prazo de 5 anos. Passados 5 anos, termina aí a pretensão, o direito de pretensão da administração pública, e nada mais poderá ser feito. Então, o prazo para aplicar uma sanção por improbidade administrativa é de 5 anos. Está no artigo 23 da Lei 8.429, de 92. 8.429, de 92, no artigo 23, tem lá o prazo de 5 anos para que a administração pública ou as administrações públicas, dentro de cada esfera da organização político-administrativa, aplicar a sanção decorrente da administração, da prática da improbidade administrativa, como nós veremos na próxima aula, quando analisaremos o artigo 12 da Lei 8.429, de 92. Então, vejam que o prazo é de 5 anos. Né? Por que eu estou falando isso? Porque tem as suas diferenças. Né? Nem todos os 4 artigos, não é bem que eu estou falando, 4 artigos que definem a improbidade administrativa têm o mesmo prazo de prescrição. Então, o artigo 9º, né, ele traz aí como ato de improbidade administrativa, receber vantagem econômica, né, de qualquer natureza. Então, o servidor, o agente público ou outro envolvido a ele, que receba de qualquer natureza aí, né, que receba aí qualquer vantagem pecuniária, por exemplo, está cometendo um ato de infração administrativa, aliás, de improbidade administrativa, que está gerando para ele a consequência do enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito, como prescreve o artigo 9º da Lei 8.429, de 92. Né? Utilizar-se de obra, de serviço, por exemplo, o prefeito que manda a máquina da prefeitura consertar o ramal dentro da fazenda dele, por exemplo, está enriquecendo. A administração pública está empobrecendo. Então, cai no caso do artigo 9º da Lei 8.429, de 92. Artigo 9º da Lei 8.429, de 92, traz aí, então, aquelas lesões, né? aquelas ações praticadas pelo agente público ou envolvido, né? Contra a administração pública, que gere prejuízo para a administração pública, que gere enriquecimento ilícito para o agente público ou o envolvido, conforme determina o artigo 9º da Lei 8.429, de 92. Lá no artigo 10, né, nós temos aí, e aí eu vou deixar, na verdade, uma observação quanto ao artigo 10, extremamente importante para quem vai fazer concursos, né? O artigo 10 tem uma diferença do artigo 9º e também do artigo 10A e do artigo 11, né? Qual é a diferença? É exatamente o que eu acabei de falar, a prescrição, né? Enquanto que a prescrição para a improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito é de 5 anos, enquanto que a prescrição para aqueles que atentem contra os princípios do artigo 11 é de 5 anos. Quanto àquele que estabelece concessões que gerem danos para a sociedade, para a administração, a título de ISSQN, é de 5 anos. Já no caso do artigo 10,
da Lei 8.429 de 92, logicamente que observando o direito positivo, o ius positivismo, o prazo é de 5 anos também, não é verdade? Então, quando se observa o artigo 23 da Lei 8.429 de 92 e o que prescreve em título de aplicação de sanção a Lei 9.873, o prazo é de 5 anos. Porém, por decisão jusrealista, por decisão dos tribunais superiores, por decisão jusrealista, no recurso extraordinário 852, 475, 852, 475, o STF decidiu que, quando a improbidade administrativa gerar prejuízo para o erário, quando a administração, a improbidade administrativa gerar prejuízo para o erário, quando gerar prejuízo para o erário, portanto, enquadrar-se no artigo 10 da Lei 8.429 de 92, não terá prazo de prescrição, será imprescritível, será imprescritível. Então, veja que, quando enquadrado a infração administrativa, enquadrada no que prescreve o artigo 10 da Lei 8.429 de 92, não haverá prazo prescricional, não terá prescrição, será imprescritível. Isso é uma atribuição prevista no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que gerou aí a possibilidade dessa decisão jusrealista no recurso extraordinário 852-475. Então, vejam que ato de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário, né, são ações ou omissões que causam perda dos recursos financeiros da administração pública dentro das 3 esferas da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal. Então, vejam que o uso de recursos públicos para fins particulares, o uso de recursos públicos para fins particulares dos agentes públicos ou dos envolvidos, e gera aí o enriquecimento sem causa, na verdade, mais o prejuízo ao erário. Então, vejam que aí há o enquadramento no artigo 10 da Lei 8.429 de 92, e não tem prazo de prescrição pelo jusrealismo. Também, a aplicação irregular de verba pública não é só pegar o dinheiro, não é só usar, né? Aplicar irregularmente, né? A pessoa que pega um carro, né, da polícia, por exemplo, enche o tanque e vai namorar, né? Ou vai para a fazenda final de semana, ou vai passear na praia, né? Então ela está gastando aquilo que é o dinheiro público, né? Como disse Margaret Thatcher, dinheiro público não existe, existe o dinheiro da sociedade, que vem dos impostos, não é verdade? Então, vejam que essa aplicação irregular de verbas públicas também enquadra aí no artigo 10, portanto, não tem prescrição, é imprescritível, né? Também caracteriza-se aí no artigo 10 a facilitação do enriquecimento de outras pessoas, né? De terceiros, à custa do dinheiro do povo, do chamado dinheiro público, né? Contestado aí pela Margaret Thatcher, né? Além disso, há omissões, né, que podem causar prejuízos à administração pública, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. Então, por exemplo, facilitar ou concorrer de qualquer que seja a forma para a incorporação ao patrimônio particular do próprio agente público ou de um terceiro, né, gera aí também enquadramento no que prescreve o artigo 10 da Lei 8.429 de 92. Então, temos aí o artigo 9º, né, que gera enriquecimento ilícito, o artigo 10, que gera prejuízo
ao erário, prejuízo ao erário, e essa aí é imprescritível. Olha o recurso extraordinário